Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Prepare-se para o êxodo através de sinais, maravilhas e pragas. Iá, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia de angústia. Jeremias 16:19. Vivemos nos dias de angústia, no fim dos tempos, e, portanto, na preparação e antecipação do grande êxodo. Portanto, eis que vem dias, diz Iá, em que nunca mais dirão, vive Iá, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive Iá, que tirou e que trouxe a linhagem da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e eles habitarão na sua terra. Jeremias 23, 7, 8. Então, por que é que quase não se ouve qualquer ensinamento entre os crentes, especialmente nos círculos cristãos, sobre o futuro grande êxodo? Encontramos o modelo na Torá, que na maioria dos círculos cristãos declaram não ser mais válida para nós. Por isso, o princípio de que a narrativa bíblica é sempre profética não é compreendido. Encontramos a base para isso em Eclesiastes 3,15. O que é já existiu, e o que há de ser também já existiu, e Elohim procura de novo o que já se passou. Como em Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Há realmente pouca compreensão e conhecimento da aliança entre Á e seus filhos. Além da conclusão da aliança e das condições da aliança, esta aliança inclui a promessa da terra. E isto se refere à terra prometida, Israel. Iá prometeu a terra a Abraão, Isaque e Jacó e aos filhos de Jacó. Iá tirou os filhos de Israel do Egito para a terra de Israel. E Iá cumprirá esta promessa no fim dos dias, quando ele trará de volta à terra o remanescente disperso da casa de Israel e da casa de Jacó. Os vários profetas comentaram sobre isso, incluindo também os versículos do profeta Jeremias, citados no início deste episódio. E outra razão é que a doutrina do arrebatamento ela é desenfreada nos círculos cristãos. Este falso e sedutor ensino, que só existe há cerca de 200 anos, naturalmente mantém os seus seguidores em suspense e impede-os de se prepararem para o outro cenário bíblico. De ano em ano, você é levado a acreditar que a hora chegou agora ou muito em breve. Então, muitos países divulgaram um vídeo com a seguinte descrição: Arrebatamento 2023. E como podemos ver, não houve arrebatamento em 2023. Isso foi uma falsa profecia. Interessada em saber como as pessoas lidam com o fato de que o arrebatamento ainda não ocorreu, estou acompanhando esta cena um pouco de perto. Uma pessoa disse a Deus publicamente a doutrina do arrebatamento, alegando que simplesmente acreditou porque muitas pessoas pregam sobre. Essa pessoa então fez um trabalho em forma de entrevista com o Dr. Michael Brown, um pregador e defensor do judaísmo messiânico. Dr. Brown publicou o livro Não Tema o Anticristo, que argumenta que os cristãos passarão por este momento e devem se preparar bem para isso. De volta ao nosso tópico sobre o êxodo. Embora eu já tenha escrito e publicado o romance didático Êxodo Próxima Saída, em 2016, que o download gratuito está em nossa loja online, World Wide Wings, e temos aqui também no YouTube 17 vídeos sobre o grande êxodo. Yeshua agora está abrindo meus olhos para uma perspectiva diferente sobre este tópico. Os acontecimentos em Israel também contribuem para isso, porque os acontecimentos proféticos muitas vezes só se tornam mais compreensíveis e tangíveis através da atualidade de alguns processos. Como mencionado no início, o primeiro êxodo é um modelo para o grande êxodo que está por vir. Falei sobre a identidade do inimigo no episódio 185. Mas temos outros intervenientes neste grande ato de libertação, como o libertador,
nomeadamente Moisés e Arão, e os que serão libertados, nomeadamente os filhos de Israel, e os meios de libertação, sinais, maravilhas e pragas. Quem Iá libertou no êxodo do Egito? Foram os filhos de Israel, ou seja, todas as 12 tribos, bem como os estrangeiros, ou seja, os egípcios que saíram com eles. Sabemos que apenas 20% dos israelitas partiram. De outra parte, sabemos no livro de Issacar 80, 36, 39, que muitos que se rebelaram contra Iá, dizendo: não deixaremos o Egito, e que esses israelitas foram afligidos por Iá antes do êxodo, e foram enterrados sem que os egípcios soubessem disso. Não sabemos quanto deles eram. Por que apenas 20% partiram? Os israelitas haviam se estabelecido na região de Gósen, e ali possuíam propriedades e rebanhos próprios, mesmo que tivessem que trabalhar como escravos. Sabemos disso porque José disse a seu pai por meio de seus irmãos: habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Gênesis 45, 10. Se você tem propriedades e rebanhos próprios e mora em uma área fértil, não se mudará facilmente, mesmo que tenha que trabalhar muito. Isto é evidente pelo fato de 80% dos israelitas não terem saído do Egito. E como você consegue com que 20% se mudem, e também os egípcios? Isto não acontece simplesmente, e certamente não acontece da noite para o dia. E estes israelitas não tinham um modelo bíblico de um êxodo que já tivesse ocorrido como nós temos. Para fazer a bola rolar, ou melhor, para fazer os israelitas partirem, Iá teve que encenar todo um drama de sinais, maravilhas e pragas. Portanto, os sinais, maravilhas e pragas não se destinavam de forma alguma apenas ao faraó. Então lemos: disse então Iá a Moisés: até quando me desprezará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Números 14, 11. Gostaria de fazer uma comparação com os dias atuais para esclarecer o que quero dizer. Yeshua disse: pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito aquele que vem em nome de Iá. Mateus 23, 39. Alguém poderia pensar, agora que aconteceu esse cenário de terror em 7 de outubro de 2023, o povo clamaria pelo seu Messias. Mas isso ainda não aconteceu. Muita coisa ainda vai acontecer. Sim, tem que acontecer. Inclusive a guerra de Gog e Magog, até que o remanescente clame pelo seu Messias. Um resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para Iá forte. Isaías 10, 21. E foi exatamente assim que aconteceu antes do êxodo do Egito. Os israelitas experimentaram uma praga após outra, durante um período de cerca de 1 ano, embora muitas vezes não afetados diretamente, até que o poder de Iá e a crescente seriedade os levaram a levar a sério ele, a Moisés e a Arão. Mas mesmo assim, apenas um remanescente de 20% partiu. E a estratégia de Iá e seus milagres também alcançaram alguns egípcios, um testemunho para eles de que o Elohim dos israelitas era maior, mais forte e mais sério do que a multidão de seus deuses egípcios. E assim, o restante dos israelitas saíram com os egípcios que se juntaram a eles. E a palavra afirma expressamente que a mesma lei se aplicava a ambos. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Êxodo 12, 49. E a casa de Judá, os judeus, e nós também estamos neste processo de preparação. Nós não partiríamos voluntariamente, não é mesmo? E quantos dos que partiram chegaram à terra prometida? Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, que contra mim murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela.
salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 14, 29 e 30. E no final do grande êxodo também vemos isto novamente. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim, entrarei em juízo convosco, diz Iá. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou Iá. Ezequiel 20, 35, 38. Mesmo estando no grande êxodo, não é a garantia de que você terá a permissão para entrar na terra. E não podemos esquecer, os sinais, maravilhas e pragas também serviram para Moisés e Arão solidificarem sua missão para eles. Eles ficaram cada vez mais confiantes de que Iá estava com eles e que estavam autorizados por ele a liderar o povo. Sejam ricamente abençoados.